E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Gonzaga. Então estou aqui para trabalhar classificação de crimes, né? Então é um assunto aí que é muito cobrado, né, em concurso, prova da OAB e comumente, né, gera muitas dúvidas, né? Então vamos aqui trabalhar algumas classificações, né? Vou fazer algumas observações bem objetivas, bem práticas, né, para que você consiga definir, né? Que tem concurso às vezes é uma questão discursiva, né? E exige que você defina o que é um crime material, o que é um crime formal, o que é um crime de mera conduta, o que é um crime de mão própria, né? O que é um crime habitual, o que é um crime plurissubsistente, unissubsistente, plurissubjetivo, unissubjetivo, né? Então são classificações que sempre vem caindo, né? E sem dúvida, né, gera uma série de questionamentos. E são diversas classificações que existem, eu vou trabalhar aqui algumas apenas, tá? Então se você estudar um livro de direito penal, você vai ver que tem muitas classificações, mas eu quero trabalhar aqui umas que na minha visão são muito importantes, tá bom? Então inicialmente, né, vamos trabalhar aqui a diferença entre, né, temos o chamado crime material, né, crime material, que podemos, né, colocar, até vou trazer um pouquinho mais para trás aqui a câmera, para poder pegar aí o quadro, né? Então aqui a gente ajeita tudo na hora. Então aqui, crime material versus o chamado crime formal, né? Crime material versus o crime formal. Qual a diferença, né? Pessoal, a diferença aqui, no que tange ao crime material e ao crime formal, é especificamente em relação ao chamado resultado naturalístico, tá? Chamado resultado naturalístico, certo? Resultado naturalístico. Por que isso? Aqui, no crime material, para sua consumação, é imprescindível, é necessária a ocorrência do chamado resultado naturalístico, tá? Então, o crime material, a consumação, para a sua consumação, a ocorrência do resultado naturalístico é imprescindível, tá? Então, por exemplo, digamos, nós temos lá o crime, né, de homicídio, por exemplo. Então, o homicídio tem uma necessidade do corpo, porque o homicídio é um crime material. O estupro, mediante conjunção carnal, também é um crime material, então para a sua consumação é imprescindível, certo, a ocorrência do chamado resultado naturalístico, tá bom? Já aqui, no que tange ao chamado crime formal, né, o crime formal, aí você vai dizer assim, professor, então quer dizer que no crime formal não há resultado naturalístico. Isso está correto? Não, isso está errado, tá? O crime formal, ele sim, ele pode ter sim um resultado naturalístico. Inclusive, esse resultado naturalístico pode estar previsto na própria norma penal, né? Por exemplo, o crime de extorsão mediante sequestro, né? O crime de extorsão mediante sequestro é um crime tipicamente formal, certo? Pode ocorrer o resultado naturalístico? Qual é essa previsão? Sim, né? Que seria no caso ali o agente obter a vantagem devida, que seria, né, o preço, né, o valor ali do resgate, ou vantagem, né, de qualquer natureza, como condição para o resgate da vítima, né? Então aqui, no crime formal, eu posso ter o resultado naturalístico. Ocorre que, para a consumação do crime formal, não é imprescindível, não é necessária a ocorrência do resultado naturalístico. Esse resultado pode acontecer? Poderá acontecer, mas não é necessária a ocorrência, tá? Então, resumindo aqui, recapitulando, o crime material, para a sua consumação, é necessária a ocorrência do resultado naturalístico, né? Crime formal, esse resultado naturalístico pode acontecer? Pode, mas não há a necessidade da ocorrência desse resultado naturalístico para que haja a consumação do crime formal. Nem à toa que o crime formal também é chamado de crime de consumação antecipada ou de resultado cortado. O legislador antecipa a consumação do delito para a própria prática da conduta. Então, a partir do momento que eu vou ali, pratico uma extorsão, que eu constranjo alguém mediante grave ameaça, fazer, deixar de fazer alguma coisa, né? Enfim, então isso aí já configura o crime já está consumado, independentemente de eu conseguir ou não obter a vantagem devida com essa conduta, certo? Então essa é a diferença entre crime material e crime formal, beleza? Vamos lá, vamos trabalhar aqui mais uma classificação muito interessante, né?
Então, digamos, nós temos aqui, né? Então, vimos aqui o crime formal, o crime material. Então, nós temos o crime próprio, né? Isso aqui é interessante, crime próprio versus crime de mão própria. Então, crime próprio versus crime de mão própria, né? Então, qual a diferença, né? Vamos lá, inicialmente, eu posso até trabalhar também aqui, em relação ao crime próprio, uma diferença, né? Distinção em relação ao chamado crime comum, certo? Em relação ao chamado crime comum. Então, o crime próprio é aquele em que há, certo, ele exige uma qualidade específica do sujeito ativo do crime. Então, por exemplo, crime de infanticídio, né? Eu tenho aqui o ato da mãe matar o próprio filho, né, durante ou logo após o parto, sob a influência do estado puerperal. Então, esse é o crime de infanticídio, né? Então, o infanticídio está no artigo 123 do Código Penal, é uma forma especial de homicídio, né? Então, o crime é um crime próprio, né? Então, exige uma qualidade específica que é a mãe praticando a conduta, né? Em relação ao crime comum, né, como nós estamos aqui trabalhando a distinção inicial, o crime comum é aquele que não exige, na verdade, nenhuma qualidade específica do sujeito ativo do crime, tá? Então não há nenhuma qualidade específica. Então, por exemplo, crime de homicídio, qualquer pessoa pode matar, né? Por exemplo, o crime de estupro, né, que após a lei, né, a alteração recente, né, a lei 12.015, né, que de 2009, o crime de estupro é um crime bicomum. Qualquer pessoa pode praticar a conduta, como também qualquer pessoa poderá ser vítima de estupro, tá? Então, o crime comum é aquele que não exige nenhuma qualidade específica do sujeito ativo do crime, certo? Agora, em relação ao crime de mão própria, né? O crime de mão própria é aquele em que ele é praticado somente pelo agente, né? Por exemplo, a gente pode trabalhar aqui um exemplo de crime de mão própria, o chamado falso testemunho, né? O falso testemunho, que é um crime contra a administração da justiça, né? É um exemplo claro de crime de mão própria, tá? Porque somente a testemunha ali, ela em si, ela mesma praticando a conduta, né? Que é somente ela que pode praticar, né, o delito. Agora, aqui, o STF, ele traz uma exceção, né, que admite, né, coautoria, lembrando que, em regra, o crime de mão própria não admite coautoria, ele admite participação, mas coautoria não é possível, tá? Mas o Supremo Tribunal Federal, um entendimento, né, jurisprudencial, passou a falar o seguinte: olha, é possível coautoria no falso testemunho, né? Quando eu tenho aqui um envolvimento de um advogado, certo? Envolvimento de um advogado. Até coloquei aqui, não está aparecendo na imagem a palavra, né? Vou colocar aqui. Então, quando eu tenho um advogado, certo? Pronto. Tem um advogado envolvido. Então, o advogado, ele pode sim ser coautor do crime de falso testemunho, tá? O advogado ele pode vir figurar como coautor no crime de falso testemunho. Então, se o advogado ele instrui a testemunha a mentir, por exemplo, ele é coautor, ele não é partícipe, ele é coautor no crime de falso testemunho, beleza? Agora, outro exemplo também de coautoria no crime de falso, porque é que lá o tipo penal fala falso testemunho ou falsa perícia. Então, tem aquelas situações do Código de Processo Penal em que, quando não há o perito oficial, né, que existe apenas um único perito, né, basta um perito para realizar a perícia oficial, nomeia-se duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, de preferência na área científica ali, né, na área de conhecimento da perícia a ser realizada. Então, eu posso ter, se esses dois sujeitos, esses dois peritos nomeados, eles podem sim, com a autoria, praticar a falsa perícia, tá? É outra situação também, beleza? Então, aqui, pessoal, essa distinção entre o crime próprio, o crime de mão própria e o chamado crime comum, tá? Vamos agora trabalhar um pouco, né, mais algumas classificações importantes, tá? Então aqui a gente trabalha com quadro, né, para ficar bem esquematizado aí para você, tá? Então vamos lá. Então aqui vamos falar um pouco, né, agora do chamado crime. Vamos lá. Temos aqui, ó, o crime unissubjetivo, tá?
unissubjetivo, né, versus o crime plurissubjetivo, tá? Crime unissubjetivo versus crime plurissubjetivo. E temos também o chamado crime unissubsistente. Então, crime unissubsistente versus o chamado crime, vou até colocar aqui assim, ó, crime plurissubsistente, tá? Então, crime unissubsistente, né? Crime plurissubsistente. E temos aqui o crime unissubjetivo, crime plurissubjetivo, tá? Pessoal, o que é que vem a ser o crime unissubjetivo, né? O crime unissubjetivo, também chamado de crime de concurso eventual. Também chamado de crime de concurso eventual. Também tem essa nomenclatura. Tem aquele crime que pode ser praticado por uma, duas ou mais pessoas. Por exemplo, o homicídio, né? Então temos aqui o exemplo claro, né? Então um exemplo aqui em cima, tá? Nós temos aqui o homicídio, né? Tá lá, artigo 121, né? Nós temos, por exemplo, furto, certo? Artigo 155, enfim. Então, o homicídio, furto, são crimes, exemplos de crimes unissubjetivos, podem ser praticados por uma ou mais pessoas, né? Lembrando que também a nomenclatura é crime de concurso eventual, certo? Concurso eventual, que eventualmente admite, né, o chamado concurso de pessoas, beleza? Outra classificação é chamado crime plurissubjetivo, né? Outra nomenclatura aqui do plurissubjetivo é que ele é chamado de crime, também é chamado de crime de concurso necessário. Então também é chamado de crime de concurso necessário. Então, observe a distinção. Unissubjetivo, crime de concurso eventual. Plurissubjetivo, crime de concurso necessário. Por que concurso necessário? O plurissubjetivo é aquele crime que, obrigatoriamente, ele terá que ser praticado por duas ou mais pessoas, né? Então, vamos trabalhar aqui alguns exemplos, né, de crime plurissubjetivo. Vamos lá. Temos como exemplos, né, aqui, o artigo 288 do Código Penal. O artigo 288 do Código Penal, ele trata do crime de associação criminosa, né? Que ele é praticado o quê? Por 3 ou mais pessoas. Diferentemente lá da Lei 12.850 de 2013, que inclusive foi essa lei que alterou a nomenclatura, né, da associação criminosa. Na verdade, a associação antes era chamada de quadrilha ou bando, né? Então houve essa alteração, né? Então hoje o que era chamado de quadrilha ou bando é chamado de associação criminosa. E a Lei 12.850 fez essa distinção. Então tem a associação criminosa, artigo 288, 3 ou mais pessoas, e eu tenho a organização criminosa, que é trabalhada lá na Lei 12.850, no início da lei, onde fala que a organização tem a formação de 4 ou mais pessoas, né? Então são crimes, né, tanto associação como organização criminosa, são crimes de concurso necessário, também chamados crimes plurissubjetivos, tá? Outros exemplos bem interessantes de crimes plurissubjetivos também, por exemplo, o furto, em regra, ele é um crime unissubjetivo de concurso eventual, como nós falamos aqui. Mas, por exemplo, o furto qualificado pelo concurso de pessoas, nessa qualificadora, né, eu tenho um crime plurissubjetivo ou de concurso necessário, né? Outro ponto, o roubo majorado pelo concurso de pessoas. Lembrando que o concurso de pessoas no roubo majora a pena e no furto qualifica o crime. Tem uma pena combinada em abstrato, autônoma, né? E no que tange ao tipo penal básico. Então, o roubo majorado pelo concurso de pessoas também é um crime plurissubjetivo de concurso necessário, apesar de que o roubo em regra é um crime unissubjetivo ou de concurso eventual, beleza? Crime unissubsistente e crime plurissubsistente, né? Pessoal, vamos lá. O crime unissubsistente,
é aquele crime que não admite o fracionamento da conduta. Não é possível fracionar a conduta, né? Então, nesse caso, não há a possibilidade de fracionamento da conduta, ali da execução do delito, eu posso dizer que o crime unissubsistente não cabe, né? Não admite, né, tentativa. Então, aqui não cabe tentativa desse delito, né? Não é possível. Então, por exemplo, um exemplo aqui que eu posso trabalhar, né, é o crime de injúria, que está lá no artigo 140 do Código Penal. Especificamente, se essa injúria for praticada oralmente, né? Digamos que o agente, de forma oral, falada, ele atribui, né, uma qualidade negativa ao ofendido, né? Então chama ele de alguma coisa, ofende, enfim. Então isso aí não é possível, não vai caber fracionamento, não cabe tentativa. Então ou ele ofende verbalmente ou não, tá? Por que eu falo de forma oral? Porque admite na tentativa se for por uma carta, um e-mail, uma mensagem. Então nesse caso eu vou ter, né, uma injúria como crime, né, plurissubsistente. Então já aproveitando, né, o gancho, o crime plurissubsistente é aquele crime, né, que admite o fracionamento da conduta. Então, se ele admite o fracionamento da conduta, então eu posso falar que no âmbito dos crimes plurissubsistentes, né, esses crimes admitem, né, então cabe tentativa, tá? Então é possível a conduta tentada. Então, o crime plurissubsistente é aquele crime que admite tentativa. Então, cabe tentativa nesse delito. Exemplo, né, aqui de crime plurissubsistente são vários, né? Por exemplo, vamos trabalhar aqui, ó, o homicídio, né? O homicídio claramente é um crime plurissubsistente, né? Nós temos também o crime de estupro, né? Também é um crime plurissubsistente. Nós temos o crime de roubo também, tá? Roubo é um crime plurissubsistente e diversos outros, né? Então, há vários aí exemplos de crimes plurissubsistentes, beleza? Então, pessoal, aqui foram algumas observações legais aí, eu creio que foi bem legal nessa essa nossa aulinha aí, porque são temas muito cobrados e gera muita dúvida. Então, às vezes é legal você ali responder uma questão discursiva, você trabalha a classificação, tendo visto que o homicídio é um crime plurissubsistente, admitindo o fracionamento da conduta, logo é possível a tentativa, papapá. Então, é interessante sim você ter conhecimento em relação à classificação de crimes, ela é cobrada em concurso, cai em prova da OAB, enfim, então quanto mais munido você for de conhecimento, né, melhor, tá bom? Pessoal, meu Instagram, prof.luizgonzaga, tá? Tem meu canal no YouTube também, né? Começando a alimentar aí com outro, passou um tempo meu parado no YouTube, né? Mas começando a trabalhar aí com várias aulas, enfim, tá bom? Então, um grande abraço, fique com Deus e bons estudos.